Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Hoje todo mundo tem que sair daqui com esse texto memorizado. Tá fácil, hein? A gente tem trabalhado no domingo pela manhã uma série em eclesiologia, estudo da igreja, já vimos o que é a igreja, também falamos sobre uma igreja dedicada à mesa do Senhor, dedicada à comunhão, e hoje vamos falar um pouco sobre a igreja dedicada à oração. Nosso texto é muito longo, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Vamos repetir comigo? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Agora, sem olhar para a Bíblia, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,17. Pronto, quando alguém perguntar para você, você sabe quantos versículos de cor? Um, pelo menos, você sabe. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Meus irmãos, se você pudesse escolher qualquer pessoa que já existiu ou que existe para bater um papo, conversar, quem você escolheria? Sobre o que você conversaria com essa pessoa? Eu acho que tem muitas pessoas que já passaram pela história que seria um prazer poder sentar e bater um papo com elas e poder conversar sobre várias coisas. Agora, você já parou para pensar que a gente pode conversar com a pessoa mais importante de todas, em todo o tempo, em qualquer lugar e sobre qualquer assunto? Jesus Cristo, nosso Rei, o Deus bendito, está totalmente acessível a todo aquele que o busca com sinceridade. A oração, ele é um meio vital da graça que Deus usa para edificar o seu povo em santidade. E é muito natural que quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, imediatamente ela deseja orar e falar com Deus. Eu não sei se foi essa a sua experiência de conversão, mas essa, sem dúvida alguma, foi a minha experiência de conversão. Eu sempre fui criado de um ambiente religioso, eu sempre afirmei que acreditava em Deus, mas Deus para mim era uma ideia, era uma palavra e não uma pessoa com quem eu me relacionava. E a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida e o Evangelho abriu o meu coração para compreender a beleza de Cristo e a minha necessidade desse Salvador, a oração passou a fazer parte imediatamente da minha vida. Oração é falar com Deus, e pelos méritos de Cristo nós temos acesso ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue. A palavra escolhida aqui por Paulo para oração é uma palavra geral que implica uma aproximação de adoração a Deus. E Paulo encorajava as suas igrejas a fazer orações, da oração, uma parte da disciplina espiritual pessoal. E ele e os seus colaboradores oravam regularmente e valorizavam as orações da igreja também em seu favor. Não é incomum nós encontrarmos nas epístolas paulinas Paulo falando que orava incessantemente pela igreja, e também em cada uma das suas cartas ele pedindo oração às igrejas que ele plantava e nas quais ele estava se dirigindo, com as quais ele estava se dirigindo. Mas a oração era também uma característica do culto público da Assembleia. Paulo ele relacionou a oração pública com a profecia na sua discussão sobre a correção do culto em 1 Coríntios 11:4, e com o exercício público também dos dons e da ação de graças na Assembleia. E claramente, Paulo ele esperava que os cristãos, tanto em privado como também na Assembleia Pública, se aproximassem de Deus com louvor, intercessões, pedidos e também ações de graça. Então, a oração deve fazer parte da minha vida e também da sua vida, tanto público como também coletivamente na Assembleia, quando nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. E de acordo com o nosso versículo, nós aprendemos, irmãos, 3 coisas a respeito da oração. A primeira delas é que a oração deveria ser encarada como uma responsabilidade de cada crente. O nosso texto diz: orai sem cessar.
E esse verbo orar aqui está no imperativo. O imperativo, quando ele aparece e ele está relacionado à pessoa de Deus e àquilo que fazemos em relação a Deus, jamais deveria ser encarado como um convite, mas como uma convocação para o povo do Senhor. Não encare isso aqui como um convite a você, como se fosse algo que você deveria fazer, seria bom se você fizesse, mas como uma obrigação, um dever de todo aquele que foi salvo por Cristo. É meu dever e seu dever sermos achados por Deus orando, intercedendo, dando graças, exaltando o nome dEle. O povo do Senhor deve ser visto em todo o tempo, pensando em Deus e se relacionando com o Senhor através da oração. Agora, essa é uma convocação maravilhosa, é uma convocação prazerosa, deslumbrante e também abençoadora. Werner de Boer, ele disse que a oração são palavras de um coração para um outro coração que sangrou por amor e que pulsa por nós. O coração de Deus sangrou por amor e o coração de Deus pulsa pelo seu povo. Logo, o povo de Deus deve ter um coração que se volta para esse coração. A oração, por mais que deva ser encarada como uma responsabilidade da igreja de Deus, nunca deveria ser encarada como algo enfadonho, monótono e sem graça, mas como o maior e mais glorioso privilégio dado a filhos. Eu e você temos, sem dúvida alguma, a maior graça de todas, que é a salvação, mas por meio da salvação, a graça, o privilégio, a bênção de podermos entrar na presença do Senhor do universo, do dono do mundo, do sustentador de todas as coisas, daqueles que os próprios anjos, serafins, querubins não podem contemplar. Eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue de Cristo, e diante da glória e majestade, da força e da formosura desse Deus Santo, nos encantarmos ainda mais com a sua beleza, com a sua glória e com a sua majestade. E sair dali, do trono da graça, das regiões celestiais, ainda mais apaixonados e vibrantes por um relacionamento mais íntimo com Ele. Esse mandamento, orai, inclui todas as facetas da oração, tais como dependência, intercessão, adoração, confissão de pecados, ação de graças e também súplica. Devemos, por meio da nossa oração, demonstrar que dependemos de Deus, que temos uma vida focada no outro por meio da intercessão, que nos encantamos com a glória de Deus por meio da adoração e dos seus atributos, e que temos um coração agradecido e temos a confiança de que podemos derramar o nosso coração diante dele por meio das súplicas. Agora, quando nós oramos, nós devemos lembrar de algumas verdades doutrinárias fundamentais sobre oração. Não adianta só orar, não adianta só chegar diante de Deus e falar com Deus. É importante entender alguns conceitos bíblicos, teológicos, do que a palavra de Deus fala a respeito da oração. A oração deve ser entendida como um privilégio concedido aos crentes pelos méritos de Cristo. Nos aproximamos de Deus pelos méritos de Cristo e por meio do sangue vertido na cruz. Quando confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, meus irmãos, nós temos os nossos pecados completamente perdoados. Não estamos mais debaixo de condenação, não somos mais inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas, uma vez que fomos reconciliados com Deus e nos tornamos amigos de Deus, e pela fé em Cristo, o sangue vertido tornou Deus, que antes era irado contra nós, propício a nós. Então eu posso me aproximar com confiança, com paz, sabendo que eu tenho comunhão com Deus, e eu posso me aproximar dele, então, com ousadia, diante do trono da sua graça. Eu me aproximo de Deus, não é pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Quantas vezes você
já pensou o seguinte: vou nem orar porque minha oração não vai nem passar desse teto? Quem disse que não vai? Eu estou sentindo, estou nem aí para o teu sentimento. Deus não está nem aí para o teu sentimento. Não importa o que você sente, importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Salvador da sua vida é perdoado pelo sangue de Cristo, foi lavado, redimido, adotado, foi reconciliado com Deus e tem acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus. E não se você hoje viveu uma boa vida, hoje eu vivi uma vida ok, hoje o dia foi legal, hoje eu posso orar porque Deus vai me ouvir. Deus vai lhe ouvir porque você foi perdoado por Cristo. Então se aproxime do trono da graça pelos méritos de Jesus. Não é jamais pelo seu mérito, por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez. Segunda verdade, a oração deve ser feita com fé. Existe gente que não ora e existem aqueles que oram sem fé. A falta de oração é ateísmo prático e a oração sem fé é inócua. Calvino disse que a oração é o principal exercício da fé. Logo, a carne, o mundo e o diabo vão se levantar sem dúvida alguma para conspirar contra a oração. Agora, perguntinha básica: o que é que aumenta a nossa fé? Se para orar eu tenho que ter fé, o que é que aumenta a minha fé? De acordo com a própria Escritura, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio as Escrituras, eu conheço mais de Deus, eu conheço as verdades a respeito de Deus, então meu coração enche de fé. E pela fé eu busco ao Senhor. É exatamente isso que aconteceu com Daniel. Quando estava lendo Jeremias, ele foi encorajado a orar. Você vê isso lá em Daniel 9:2. A palavra, então, ela desperta a fé e, portanto, desperta a oração. Nós inspiramos a palavra e nós expiramos a oração. Quando eu leio as Escrituras, o meu coração enche de fé e aí eu busco a Deus e busco a Deus cada vez mais. A oração é o sopro da vida celestial. Onde essa vida está presente, deve haver alguma oração. E onde essa vida floresce, haverá ali muita oração e muito prazer na oração. Tiago vai dizer: quando vocês precisarem de alguma coisa, peça a Deus, mas peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes, de acordo com o Evangelho, diz que o Senhor Jesus não pôde realizar milagres porque o povo não tinha fé. Então, fé é importantíssimo quando nós nos aproximamos de Deus em oração. Terceira verdade, a oração deve ser dirigida a Deus Pai por meio do Espírito Santo e em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a orarmos a Deus chamando de Pai. Os crentes são filhos de Deus e podem chamar Deus da mesma forma que Jesus chamou Deus, de Abba. Abba, Pai, ou Paizinho, algo que revela intimidade, relacionamento próximo. A gente vê Paulo se dirigindo a Deus dessa forma em Gálatas 4, também em Romanos 8, e foi a mesma palavra que Jesus usou em Marcos 14, quando ele estava no Getsemane orando ali, ele se dirige a Deus dessa forma. Deus não é um Deus distante, mas presente e próximos de nós, como um pai é do seu filho. Isso significa, então, meus irmãos, que eu não devo pensar na oração como uma escada para Deus, um exercício pelo qual eu trabalho para alcançar o favor dele. Não, a oração não me torna mais aceito. A oração é crescer na apreciação daquilo que já nos foi dado. Eu sou filho de Deus. Eu posso me aproximar de Deus e chamar Deus de meu Pai, como Jesus chamou Deus de Pai. Podemos orar para outras pessoas da Trindade? Eu acho que pode, mas não é o comum. Não é aquilo que nós vemos nas Escrituras. Vemos isso em João 15, João 14 e João 15, quando Jesus diz o seguinte: tudo que pedirdes a mim, em meu nome, eu o farei.
Também ele vai dizer em João 15, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas nesse caso ele não fala para pedir a ele. Aparece uma vez em João, Jesus falando isso para os seus discípulos: tudo o que pedirdes a mim, em meu nome, eu o farei. A gente não tem praticamente orações no Novo Testamento dos crentes se dirigindo ao Espírito Santo. Mas a gente vê com muita frequência as orações sendo dirigidas a Deus Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então a oração, ela deveria ser dirigida a Deus Pai, por intermédio do Espírito e ação do Espírito, como vemos em Romanos capítulo 8, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e por meio de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo. Dessa forma, nós temos a Trindade presente na nossa oração. E quando a gente fala também em nome de Jesus, ignore esse sentimento, esse conceito de que o nome de Jesus é uma palavra mágica que a gente usa no final das nossas orações para que Deus nos atenda naquilo que pedimos. Em nome de Jesus significa o seguinte: Senhor Deus, Pai, dono, criador, sustentador do universo, eu me coloco diante do teu trono e estou aqui representando com uma procuração do teu filho Jesus. Em o nome dele, eu me apresento diante do Senhor para pedir isso. Aí Deus olha e fala: isso é coerente com o meu filho. Por isso que Jesus vai dizer em João 15, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é isso? Repete isso que eu quero pegar essa promessa para a minha vida. Então pega aí. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e será feito. Agora que vai. Vou sair daqui, vou ser próspero. Vai. Espiritualmente, com certeza. Porque Jesus nunca vai chegar diante do Senhor Deus e vai dizer: Senhor, eu quero aquela Lamborghini. Aí Deus olha e diz: isso tem nada a ver com meu filho. Isso não tem a ver com o caráter do meu filho. E alguém que está pedindo isso, ele não permanece nem em Cristo e nem as palavras de Cristo estão permanecendo nele. Ele não entendeu quem ele é, quem Jesus é. Ele ainda não está entendendo as coisas. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se ele permanece numa pessoa e a pessoa permanece nele, as palavras de Cristo permanecem nessa pessoa, ele vai pedir o que quiser, porque esse cara não é capaz de pedir qualquer coisa que vá contra o caráter, a santidade, a beleza e a vontade de Deus. Por isso que esse mesmo evangelista, João, apóstolo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, vai dizer: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve e vai ouvir. Então, meus irmãos, a oração, ela precisa ser feita ao Pai, por meio do Espírito, no nome do Filho. Além disso, a oração deve ser feita com ousadia, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Tudo que existe e se move, quer seja no campo material ou espiritual, cada molécula no universo se move sob o comando de Deus. Não há poder ou autoridade fora do seu controle. Logo, quando você for a Ele em oração, vá com ousadia diante do seu Pai em confiança, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Não existe nada que Deus não possa fazer. Eu acho fantástico quando Paulo, em Efésios capítulo 3, se coloca de joelho e ora a Deus pedindo para que aquela igreja pudesse ser fortalecida mediante o Espírito, segundo a riqueza da grandeza de Deus no homem interior, e assim pudesse experimentar, junto com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento,
a fim de que pudessem ser tomados de toda a plenitude de Deus. Como é que é, Paulo? Isso é oração que se faça? Tu perdeu a noção do que tu está pedindo. Você está pedindo para que a igreja conheça o que ninguém jamais pode conhecer, aquilo que é incompreensível, que é o amor de Cristo, e além disso ser tomada de toda a plenitude de Deus. É isso mesmo. Vocês estão achando que eu estou pegando leve, né? Continua escrevendo aí, vai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, ele é poderoso para fazer mais do que isso que vocês estão achando muito. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você é capaz de imaginar. Imagina alguma coisa. Um universo 1000 vezes maior do que o nosso universo. Pronto, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que isso. Tudo que você possa imaginar, ele é capaz de fazer infinitamente mais. John Newton disse o seguinte em um hino chamado Encorajamento para Orar: você está diante de um rei, e grandes pedidos pode fazer, pois sua graça e poder são tais, que não podes pedir demais. Você ora com ousadia para Deus curar você de uma gripe, mas vê a pessoa em estado terminal com câncer e você acha que ele não pode curar? O nível de dificuldade é o mesmo, ou seja, 0. O nível de dificuldade do Senhor tirar a dorzinha que você sente no seu midinho e ressuscitar um morto que já está enterrado, que já virou só poeira no cemitério, o nível de dificuldade para ele é a mesma. 0. 0. Além disso, a oração deve ser entendida também debaixo dos decretos de Deus. E aqui é o mistério que muita gente não entende. E às vezes não dá para entender mesmo. Mas a gente sabe que os decretos de Deus, que são seus planos e desígnios perfeitos, estabelecidos na eternidade, por meio desses decretos, o Senhor dirige soberanamente a história e realiza também sua vontade em todo o universo, atingindo assim os seus propósitos santos. Os decretos de Deus envolvem a criação, envolve o governo humano, a história, a vida dos indivíduos e a salvação dos homens, mesmo que os homens continuem sendo totalmente responsáveis por suas ações. E se Deus, então, é soberano e domina sobre tudo, e os seus decretos não podem ser confundidos e nem frustrados, então eu preciso entender que a minha oração não torce o braço de Deus, e ninguém deveria também se aproximar dele para querer torcer o seu braço. Só um tolo faria isso. Alguém que não conhece a sabedoria, o amor e a bondade de Deus seria ousado ou estúpido o suficiente para se aproximar diante dele, para poder torcer o seu braço ou querer impor também a sua vontade. Textos que dão a impressão de que Deus mudou o plano por causa da intercessão de alguém, como acontece em Êxodo 32, 9 a 14, devem ser entendidos no sentido de que a aparente mudança no desejo do Senhor já estava fixada em seus planos pré-estabelecidos, sendo a própria oração parte integrante desses planos. E é por isso que, mesmo sabendo que Deus já tem tudo planejado, eu e você devemos orar, porque Ele diz que devemos orar. E às vezes é a nossa oração, movida pelo decreto dEle, que vai de fato fazer com que o Senhor haja em determinada situação. Pastor, isso aí eu não entendo direito. Chega para o time. Mas o fato é isso. Existe um Deus que decreta tudo, que sabe de tudo, que controla tudo. E que usa inclusive as minhas orações e as suas orações dentro do decreto dele para poder realizar a sua vontade. Agora, não pense você que Deus ele quebra o braço dele, ou você quebra o braço dele, ou que a vontade sua vai prevalecer a vontade de Deus porque você orou. Não é assim que funciona. Pastor, não recebeu porque pediu sem fé. História.
Às vezes é verdade, mas às vezes orou com muita fé e não recebeu, porque entre a tua fé e a tua vontade vai prevalecer o decreto, vai prevalecer a vontade dele. Quer ver alguém? Paulo tinha um espinho na carne, orou, qual é a resposta de Deus? Fica quieto, tá bom? Cala a boca já, tá bom? A minha graça te basta, pronto, lida com isso. Tá bom, Senhor. Então, se essa é a tua resposta para mim, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o teu poder possa crescer. Eu vou me alegrar nisso. Vou me alegrar nas minhas fraquezas. Se a resposta do Senhor é minha graça te basta, então eu vou me alegrar na tua resposta. E acabou. E assim deveria ser a nossa oração. Estamos diante de um Deus sábio, amoroso, poderoso, que pode fazer tudo e muitas vezes vai decretar que aquilo que a gente tanto quer, mesmo orando com fé, jamais aconteça. E deixa eu corrigir um negócio também aqui. Tem gente que fala, tem poder na oração. Não, tem poder em Deus. O poder está em Deus, não está na oração. O poder está em Deus. Tem gente que ora e coisas acontecem porque Deus quer que aconteça e o poder dele se manifesta. E tem gente que ora também com fé e nada acontece, porque Deus não quis que acontecesse. O poder não está na oração, o poder está em Deus. Aí às vezes a gente está num grupo pequeno, aí uma irmã perdeu o marido, a outra estava com o marido enfermo, orou e pela bondade de Deus deu tudo certo, esse cara está vivo. Aí chega na reunião de oração, no grupo pequeno, irmãos, quero agradecer porque há poder na oração. Eu orei, olha aqui, ó. Aí a outra agora que está viúva, eu também orei, meu marido morreu. É porque a oração dela tem poder, a minha não tem. Tem nada a ver. Tem nada a ver. É que o plano de Deus para uma era que o marido falecesse. E o plano de Deus para outra é que o marido ficasse vivo. E é isso. E essa mulher vai orar pelo marido. E um dia ele vai morrer. E quando ele morrer, ela vai dizer o quê? Não tive fé. Tu quer que teu marido viva o quê? 200 anos? Vai morrer. Vai morrer. Não é só a fé ou a falta da oração. Tem a ver com os decretos de Deus. Com a vontade do Senhor para a nossa vida. Qual é a dificuldade de entender isso? E qual é a dificuldade de se alegrar? Se regozijar nisso. Se tem uma bênção que todos nós podemos desfrutar, é saber que existe um Deus extremamente poderoso, amoroso, que eu e você não conseguimos compreender, bondoso, presente e que guia a nossa vida. Que coisa boa! Quando tudo parece estar dando errado, eu posso olhar para Deus e dizer, Senhor, que bênção saber que a minha vida está nas tuas mãos. Minha vontade é essa, mas que a tua prevaleça, porque a tua é sempre melhor do que a minha. E enquanto a tua prevalece, alinha o meu coração aos teus decretos. E aí eu encontro a paz, que excede todo o entendimento. Segunda verdade do nosso texto a respeito da oração. Ela não é apenas um dever dos crentes, ela deve ser encarada como algo que exerce influência sobre nós. Esse verbo, mesmo estando no imperativo, ele também está na voz média passiva, que combina elementos tanto da voz média quanto da voz passiva. E pode expressar reflexividade, quando o sujeito realiza e recebe a ação, como também reciprocidade, quando dois ou mais sujeitos realizam a ação um sobre o outro, e ações que afetam o sujeito de alguma forma, sem necessariamente ser reflexiva. Então, é o que acontece aqui. Aquele que é impelido a orar, que recebe o comando a orar, ele sofre os efeitos dessa sua ação. De alguma maneira, ele é passivo porque ele é levado a orar. Existem muitos motivos que podem me levar a orar, me conduzir a esse estado de oração, mas também eu sempre serei afetado pelo fato de me colocar em oração diante do Senhor. Hendricks, ele disse acertadamente que os tessalonicenses não desconheciam a alegria indizível e cheia de glória.
Quando a gente olha para o nosso texto de 1 Tessalonicenses 5,17, ele vem entre dois textos que fala sobre alegria. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que eu me alegro sempre e em tudo dou graças, quando no meio eu me coloco em oração, eu sou levado a orar? Essa grande alegria resulta da encarnação de Cristo e da redenção efetuada através da sua cruz. Todavia, em face da perseguição externa e dos distúrbios internos, havia o perigo de que essa alegria se dissipasse. Por isso, Paulo, que experimentou reiteradas vezes profunda alegria em meio à perseguição e penúria, insta com seus leitores a se regozijarem sempre. Naturalmente, o único que pode achar alívio e até mesmo regozijar-se em tempos de angústia e tristeza é aquele que faz conhecidas as suas necessidades e desejos diante do trono do Pai. É por isso que a diretiva regozijai-vos sempre é imediatamente seguida de orai incessantemente. Irmãos, como é extraordinário a gente experimentar essa alegria que vem como resultado de uma vida íntima com Deus. O próprio Senhor Jesus, em João 15, quando fala de uma vida frutífera, ele vai falar: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Deus será glorificado nisto, no fato de vocês darem muito fruto. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos. O amor que eu tenho vai estar no coração de vocês. E essas coisas eu vos digo para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Um gozo completo, um gozo de Cristo na vida da igreja, na vida dos ramos, é o que nós queremos. Mas como experimentar esse gozo sem permanecer nele, ligado a ele, constantemente preso a Cristo em pensamento, em palavras, atitude, comunhão? Não tem jeito. Muitas vezes a nossa falta de alegria nada mais é do que falta de contato com o nosso Senhor. Falta de uma vida de oração que busca Deus e prioriza esse relacionamento com Deus. Ninguém que verdadeiramente busca Deus ficará da mesma forma. Quem ora sempre será afetado por sua oração, ou por aguardar receber o pedido que foi feito, ou para se alinhar à vontade soberana de Deus. E até a busca por Deus é motivada por diversos fatores que, no final, vão exercer algum tipo de influência sobre nós. Alguns dos motivos que nos levam à oração: anseio de ter comunhão com Deus e trazer-lhe glória, dependência por provisão, necessidade de sabedoria celestial em meio às provações, que a gente encontra em Tiago, súplica por livramento diante de problemas, ânsia por encontrar alívio da ansiedade e do medo, desejo por expressar gratidão a Deus também por sua benignidade, necessidade de confessar pecado, anseio por ver a salvação dos descrentes e desejo também por crescimento espiritual, tanto pessoal quanto também para os outros cristãos. Não tem ninguém que se coloque diante de Deus em oração e saia da mesma forma. Não tem. Não tem. Terceira verdade do nosso texto aqui: a oração deve ser encarada como uma responsabilidade nossa. Segunda verdade é que a oração vai trazer algum tipo de impacto na vida daqueles que oram, sem dúvida alguma. E terceira verdade aqui é que a oração deveria ser encarada como um estilo de vida e não como algo momentâneo. Orai sem cessar. E isso aqui refere-se a um estilo de vida constante, caracterizado por uma atitude de oração e não uma infindável série de elocuções, né? Jesus vai dizer em Mateus 6, 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A ideia por trás da palavra aqui é de uma determinação incansável. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não deve haver declínio na regularidade do hábito de agarrar-se a Deus em meio a todas as circunstâncias da vida. Eu preciso estar agarrado nele, em todos os momentos. Em todos os momentos.
Nunca esqueci uma frase do professor Wilson quando eu era seminarista ainda. Ele disse que para Jesus parecia pecado pensar em Deus apenas de vez em quando. Essa é a ideia de estar agarrado a Deus. Eu penso em Deus em todo o tempo. Eu converso com Ele em todo o tempo. Na minha mente existe um diálogo constante com o Senhor, enquanto dirijo, enquanto caminha no parque, enquanto pedala de bicicleta. O que nós estamos fazendo? O nosso pensamento está constantemente voltado para Deus. Eu amei a citação de Werner de Boer, quando ele diz que essa incessante oração não é exagero de expressão, nem artificialismo. Basta notarmos que a totalidade do nosso pensar inevitavelmente possui a forma de diálogo. Queiramos ou não, estamos incessantemente em diálogo. De onde vem esse fato notável? Ele representa uma das mais fortes provas interiores da verdade do relato bíblico acerca da criação do ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus, ou como também poderíamos formular, como parceiro de diálogo de Deus. Essa parceria foi rompida na queda do pecado. O diálogo de nosso coração tornou-se monólogo, que de fato fica muitas vezes suspenso no ar, de forma absurda, como um fio elétrico rompido. Em Jesus, porém, a questão foi sanada e a ligação restabelecida. Agora já não precisamos contar, alegrar-nos, lamentar perante nós mesmos sobre o que há, muito já sabemos. Agora pode ocorrer uma permanente conversa com Jesus, capaz de ser tão incessante como o nosso pensar propriamente dito. Também aqui, porém, acontece o seguinte: o novo ser humano santificado não se reconhece primordialmente nessas questões morais, mas nessa realidade religiosa do diálogo constante com Deus. Que negócio extraordinário. E a oração, irmãos, como estilo de vida, ele é exemplificado pelo Senhor Jesus, que orou de forma fervorosa, e essa oração é claramente descrita nos evangelhos. Jesus não só orou, mas ensinou seus discípulos a orar e ilustrou a importância da oração persistente por meio das parábolas e nos seus momentos também de angústia, de dor. A gente vê o Senhor Jesus o tempo inteiro orando. Além disso, pela igreja primitiva, a igreja era marcada por oração. Elas perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas também na oração. Uma igreja precisa orar. A igreja precisa orar, como eu falei, individualmente, mas também coletivamente na assembleia. Nós precisamos nos reunir mais para orar. Além disso, pelos apóstolos que priorizaram o ministério da oração e também da palavra. Não só isso, o próprio apóstolo Paulo, ele teve um ministério caracterizado por uma atitude constante de oração. Paulo não é apenas alguém que exorta a oração, mas que exemplifica uma vida de oração. Osborne diz que a chamada para orar continuamente era uma marca dos ensinos de Paulo e uma das características da sua vida. Como pai, sempre acho que não recebo chamadas suficientes dos meus filhos e netos, e é assim que desejo me relacionar com meu Pai Celestial. E é assim que eu desejo me relacionar com meu Pai Celestial, com um constante desejo de estar em contato com Ele. Então, irmãos, orai sem cessar. A igreja precisa ser uma igreja dedicada à oração. E isso acontece no âmbito pessoal, individual, mas também coletivo. A oração, ela precisa ser encarada como responsabilidade. A oração afeta diretamente aquele que ora. E a oração, ela precisa ser um estilo de vida, muito mais do que um momento apenas. Tem espaço para os momentos? Claro que tem. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto vai te recompensar. Existe espaço para oração pessoal, individual, rotineira, formal. Existe espaço para isso. Mas o chamado, o desafio é manter-se completamente ligado, conectado, agarrado a Deus, em constante diálogo com Ele o dia inteiro. Como é que é a tua vida de oração? Você ora? Você conversa com o Senhor? As suas orações respeitam
os princípios doutrinários bíblicos apresentados nas Escrituras? Ou está fugindo daquilo que claramente a palavra de Deus fala a respeito da oração? Existe o nosso desafio. Não fique triste, cabisbaixo, lamentando se para você é difícil manter uma vida regular de oração. Acredito que hoje eu e você estamos muito mais conectados com o Instagram, WhatsApp, grupos de WhatsApp, do que no nosso pensamento com o Senhor. Todos nós temos uma dificuldade enorme nos nossos dias de nos desconectarmos de tudo para nos conectarmos com o Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado. Nunca esqueço uma frase que eu ouvi do John Piper quando ele disse que Facebook, Instagram e redes sociais vão servir para no último dia provar que nós não oramos, não foi por falta de tempo, mas falta de prioridade. Quando alguém está triste, abatido, cabisbaixo, desanimado na fé, a pergunta é sempre muito simples: como anda a sua vida de leitura bíblica e oração? O que você inspira e o que você expira? Se você inspira a palavra, você expira a oração. Agora, tu não lê a Bíblia, tu vai orar? Tu não lê a Bíblia, tu tem fé? Tua fé está lá embaixo. Se a fé está lá embaixo, a oração vai estar lá embaixo. Se a fé está lá em cima, a oração vai acompanhar a fé. Porque quem tem fé é que ora. Tem gente que ora sem fé. Tem gente que é apenas religioso e criou o hábito de orar. Nunca esqueço a minha avó. Todas as manhãs, mas todas as manhãs, a minha avó, às 10 horas da manhã, você podia entrar no quarto dela. Ela estava na cadeirinha de balanço dela, com um terço na mão, fazendo as rezas dela ali. Mas a minha avó chegava para mim na sala e falava: meu filho, será que Deus existe mesmo? Como foi seu encontro com Jesus? Eu nunca tive uma experiência dessa. Tem gente que é religiosa e foi acostumada a orar. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, de forma que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Como assim? Não entendi. É isso mesmo. Tem gente que está tentando se aproximar de Deus, mas não crê que Ele existe. Está se aproximando por religiosidade, não por fé. Não por intimidade, não por devoção, não por comunhão com Ele através de Cristo, mas por pura religiosidade, religiosidade vazia. Você nunca vai crescer na sua vida cristã se você desprezar a leitura da palavra e a oração. A maioria dos seus problemas seria resolvido se você saísse daqui decidido a manter uma vida de oração e leitura da palavra. Agora você está querendo substituir isso por ativismo na igreja. Está querendo substituir isso por participar de vários grupos na igreja. Está querendo substituir isso por leitura de livros, que são bons, tá? Mas que não é a palavra de Deus e que não substitui uma vida de oração. Que Deus encontre a você e a mim muito mais vezes e com muito mais frequência, meditando na palavra e buscando a sua face. Vamos sair daqui determinados a isso. Não ouça essa mensagem como só mais uma mensagem. Saia daqui determinado e determinada a separar um tempo no seu dia para ler a Bíblia e orar. E crie o hábito de conversar com o Senhor durante o seu dia. Pense nele, ore a Ele, agradeça a Ele, suplique a Ele, interceda pelos outros diante dEle. O que é que você faz rotineiramente? Chame Deus para participar disso. Converse com Ele. Vamos orar? Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, por favor. Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo. Quero bendizer o Teu nome por Tua palavra. Que o Senhor, de fato, nos ajude a orarmos sem cessar. Possamos encarar isso como uma responsabilidade prazerosa. Possamos entender que a oração afeta diretamente a nossa vida e que devemos fazer da oração um estilo de vida.
que os nossos pensamentos estejam sempre em diálogo contigo. Que o Senhor nos encontre cada vez mais diante do trono da tua graça, aproveitando a bênção que recebemos de Jesus, de adentrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou por sua carne, através do derramar do seu sangue. Deus, que possamos aprender a desfrutar dessa glória que somente o teu povo tem. Que diante do teu altar, enquanto estamos em oração, possamos ser encantados, ficar encantados pela glória e a majestade do Senhor, pela força e a formosura que há no teu trono. Que o Senhor inunde o nosso coração com a tua presença e que o teu Espírito Santo nos preencha completamente, ó Deus, e que tenhamos cada vez mais e mais alegria em desenvolvermos uma vida de oração, tanto pessoal como também coletiva. Abençoa a nossa vida, para que possamos te buscar cada vez mais. Essa é a minha oração, no nome do teu Filho. Amém, Pai.